Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Eu sou o Sérgio Duarte e você acompanha agora o Revista Justiça até às 9 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça é sempre dedicada às notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 tem a primeira entrevista. Vamos ter o quadro Ética e Justiça com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. O tema de hoje será o aumento de vagas na Câmara dos Deputados. Às 8 horas da manhã, mais uma entrevista. Vamos falar sobre uma decisão da 4ª turma do TRT da 4ª Região, que manteve decisão que condenou uma rede de postos de combustíveis a indenizar o motorista pela perda total do veículo alagado enquanto ele estava estacionado no pátio da empresa. Sobre essa decisão, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito trabalhista César Marinho. Hoje, 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura no Brasil e teremos como tema Entre a Lei Áurea e as cotas raciais, avanços e retrocessos. O que mudou? De fato, até hoje. Vamos falar sobre tudo isso, sobre as políticas afirmativas, como, por exemplo, as cotas, o acesso à universidade, a reparação histórica. Vamos conversar com a advogada e ativista. Ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal, especialista em Direito Civil e também pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e também pós-graduanda em Direito Autodiscriminatório, Tuane Costa. E às 8h30 da manhã tem o nosso debate, na verdade uma entrevista que vamos ter aqui, ainda dando prosseguimento, né? Porque mesmo com a assinatura da Lei Áurea, mais de 130 anos depois, o país que se orgulha de ter abolido a escravidão ainda convive com uma realidade alarmante. O trabalho análogo à escravidão, que continua presente nos campos, nas cidades, nos grandes empreendimentos e até nas residências urbanas. Somente em 2024, centenas de trabalhadores e trabalhadoras foram resgatados em condições degradantes, sem direitos básicos, vivendo sob ameaça, coerção e dívida, características que lembram os horrores do cativeiro de séculos atrás. Como é possível que, mesmo com leis modernas e fiscalização, o Brasil ainda registre casos tão graves de violação da dignidade humana? Estaremos recebendo aqui em nossos estúdios a mestre em Direito do Trabalho, advogada trabalhista e assessora jurídica de sindicatos, Larissa Rodrigues Pinheiro, e também a advogada trabalhista, cofundadora da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero e Raça, Verônica Irazabal Amaral. Você é o nosso convidado a participar pelo WhatsApp 61 999758140, vou repetir, 61 999758140, e você pode sugerir a sua pauta. Tem alguma dúvida também referente aos seus direitos? Entre em contato conosco, pode mandar a sua mensagem de texto ou de voz, 61 999758140. Lembrando também que você pode nos acompanhar ao vivo. Você tem o aplicativo TV Justiça Mais e também pode nos acompanhar no radios.com, no Tanin e também pelo YouTube. Lá no YouTube você coloca Rádio Justiça ao vivo e você vai ter as imagens aqui do estúdio da Rádio Justiça. 7h05. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora acessar stf.jus.br e vamos aos destaques do portal. STF suspende reintegração de posse de fazenda com 500 famílias no Maranhão. Ministro Edson Fachin entendeu que plano para a remoção não levou em conta regras fixadas pela Corte.
STF rejeita pedido de suspensão de julgamento de Carla Zambelli. Defesa havia pedido interrupção do julgamento até definição da Câmara sobre suspensão de ação penal. E o último destaque, norma que proíbe a linguagem neutra em escolas e prédios públicos de Santa Catarina é inválida, decide STF. Conforme o entendimento da Corte, somente a União pode editar leis sobre a Base Nacional de Educação. Para mais notícias e outras informações, acesse stf.jus.br. 75. Revista Justiça. O Supremo Tribunal Federal retomou ontem as audiências da Comissão Especial sobre a Lei do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. A prorrogação atende aos pedidos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mais informações com a Marta Ferreira. Os integrantes discutem a elaboração de um anteprojeto de lei para regular a demarcação de terras indígenas. Esse processo de conciliação foi instaurado pelo ministro Gilmar Mendes, que abriu os trabalhos da reunião desta segunda-feira, relembrando outros casos de acordos bem-sucedidos. Nossa intenção é tentar reconciliar e encontrar soluções que tragam a paz no campo. A exemplo do acordo histórico obtido nesta Corte, em processo sob a minha relatoria, no Mandado de Segurança 25463, envolvendo o município de Antônio João, Mato Grosso do Sul, no qual os indígenas do povo Nhandu Marangatu e os não indígenas conseguiram avançar para além de suas diferenças e mágoas, resolvendo todos os interesses em litígio. Hoje não se tem notícia de conflitos ou mortes após essa conquista civilizatória de todos. O ministro Gilmar Mendes destacou ainda que o objetivo é aprofundar o debate e buscar soluções legítimas e estáveis para os conflitos fundiários. Quem aposta no conflito não defende o interesse público. É bom que isso seja dito. Tampouco busca proteger o direito dos indígenas, pois o impasse ocasiona a não demarcação de boa parte dos territórios dos indígenas, assim como acirra as lutas no campo. São várias propostas em análise. Uma delas propõe, por exemplo, a exploração mineral em terras indígenas, desde que aprovada pelo Congresso Nacional e com o consentimento dos povos que ocupam a área. A intenção é encontrar soluções que tragam paz no campo e segurança jurídica. Podemos ter nova forma de convivência pacífica, com demarcações, prazos e indenizações, trazendo segurança jurídica para indígenas e não indígenas. É isso que precisamos e é nisso que precisamos focar agora. A próxima audiência está marcada para o dia 19 de maio. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. E ontem também o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, negou o pedido apresentado pela defesa da deputada federal Carla Zambelli para que fosse aplicado o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, que trata de crimes cometidos após a diplomação como deputado. Na decisão, Zanin explicou que os crimes pelos quais Zambelli está sendo julgada foram praticados antes da diplomação dela para o atual mandato. Além disso, o ministro lembrou que a instrução processual penal já foi encerrada e já foi iniciado o julgamento para a decisão final do STF, o que impede qualquer possibilidade de atuação do Poder Legislativo. Na última sexta-feira, dia 9 de maio, a primeira turma do Supremo deu início ao julgamento de Carla Zambelli. Ela responde processo pela invasão de sistemas e adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O julgamento ocorre em sessão virtual e termina na próxima sexta-feira, dia 16 de maio. O caso está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional advogados terem um mínimo de 5 anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para concorrer à vaga destinada a tribunais. O julgamento é no plenário virtual e os detalhes com o repórter Pablo Lemos.
A exigência da Ordem dos Advogados do Brasil prevê que, para concorrer a uma vaga pelo 5º Constitucional, seja em tribunais de justiça estaduais, federais ou trabalhistas, o advogado precisa comprovar inscrição há pelo menos 5 anos na seccional da OAB correspondente à jurisdição do tribunal. Na prática, por exemplo, um profissional interessado em disputar uma vaga destinada à advocacia no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, ele deve estar inscrito em uma dessas regiões pelo prazo mínimo de 5 anos. Essa regra foi questionada pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Mas o Supremo Tribunal Federal teve outro entendimento sobre o assunto, com base na divergência apresentada pelo ministro Flávio Dino. Ele defendeu que a regra implementada pela OAB tem mais de 20 anos e está de acordo com a Constituição. No voto, Flávio Dino destacou que o critério da aderência ao Estado ou região agrega valor ao funcionamento dos tribunais e à realização da justiça, viabilizando que a composição do órgão judicial seja renovada mediante o ingresso de advogados conhecedores das realidades experimentadas pela comunidade, entidades e instituições alcançadas pela jurisdição de determinado tribunal. O voto de Flávio Dino foi acompanhado pela maioria dos ministros. Apenas Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin votaram de acordo com o relator, o ministro Dias Toffoli. Para ele, a exigência impõe uma limitação indevida à participação de advogados aptos, entre outros pontos. O julgamento em plenário virtual deve terminar no dia 16 de maio. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. E já que estamos falando de plenário virtual, vamos continuar sabendo agora os destaques dos julgamentos do plenário virtual desta semana com o Marcelo Della Libera. O Supremo Tribunal Federal realiza até sexta-feira mais uma sessão virtual em que os ministros julgam temas com impacto direto na vida da população. Um dos principais processos vai definir se o fim de um cargo público pode impedir a nomeação de quem passou em concurso dentro do número de vagas previsto. Outros julgamentos importantes tratam do piso salarial dos professores da rede estadual, da troca de informações fiscais entre a Receita Federal e o Ministério Público Eleitoral e do uso de precatórios para quitar dívidas tributárias. Também está em análise a legalidade do indulto natalino para condenados com penas de até 5 anos e a exigência da OAB sobre a inscrição de advogados em conselhos regionais para disputas por vagas em tribunais. A pauta inclui ainda a possibilidade de anular decisões de juizados especiais que contrariem o entendimento do STF, a ampliação da gratificação para professores da rede pública do DF e a validade de uma lei de Alagoas que impede a apreensão de veículos com pendências como IPVA e licenciamento. Entre os temas analisados pela primeira turma do STF está a discussão sobre o alcance de decisões anteriores da Corte em ações criminais e recursos ligados a processos envolvendo autoridades públicas. Os julgamentos seguem em ambiente virtual até às 23h59 de sexta-feira, dia 16. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. 7h13. Uma nova lei, a 15.126 de 2025, incluiu a atenção humanizada entre os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Confira na reportagem de Neto Costa. A Lei 15.126 de 2025 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela estabelece a atenção humanizada como um dos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS. A nova norma altera a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 1980, que regula o funcionamento do SUS no país. A legislação já previa diretrizes como a universalidade e a integralidade do acesso aos serviços de saúde, o direito à informação dos usuários, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas e a descentralização político-administrativa. Agora, com a mudança, a atenção humanizada passa a integrar esse conjunto de princípios que orientam o sistema. O sanitarista Jonas Brant, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, comenta a inovação e a importância dos indicadores no acompanhamento de sua implantação. A inclusão desse princípio, ele é um
grande ganho para a saúde pública no Brasil, porque ele eleva a prioridade que a gente tem que dar para essa questão. Ele envolve esse cuidado do paciente, essa empatia com uma pessoa que está muitas vezes em sofrimento e que a gente tem que acolher no sistema de saúde, tem que conseguir informar ela do que está acontecendo com ela para que ela possa tomar a melhor decisão. Ao mesmo tempo, temos alguns desafios, porque a maioria dos profissionais de saúde concorda que isso é prioritário, mas a sobrecarga de trabalho sobre esses profissionais e as baixas condições de trabalho, do ambiente laboral, fazem com que esse ambiente acabe se deteriorando de maneira importante. Então, acho que esse vai ser um desafio, conseguir monitorar os indicadores, melhorar as condições de trabalho para que realmente a humanização possa fazer parte do cotidiano desse profissional. O advogado Anselmo Filho, especialista em direito da saúde, explica que a adoção do princípio da atenção humanizada no SUS favorece o usuário. A partir da inclusão da atenção humanizada como um princípio do SUS, isso vai trazer para os usuários mais acolhimento, mais respeito, mais empatia, principalmente os usuários que precisam acessar os serviços públicos de saúde e estão no momento de dificuldade. A atenção humanizada, ela é um modelo de cuidado que valoriza a autonomia, o protagonismo e a corresponsabilidade, tanto dos usuários quanto dos profissionais de saúde que realizam os atendimentos e os gestores também. Dessa forma, ela busca promover um vínculo solidário, uma rede de cooperação entre a participação coletiva na gestão dos serviços públicos de saúde e, principalmente, melhorar as condições de atendimento para os usuários. De acordo com o documento base para gestores e trabalhadores do SUS, a atenção humanizada pressupõe a valorização da autonomia e do protagonismo de usuários, profissionais e gestores, promovendo a corresponsabilidade no cuidado, a construção de vínculos solidários e de redes de cooperação, bem como a participação coletiva na gestão dos serviços de saúde. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 7h17 e pares de sapatos ocupam a esplanada dos Ministérios hoje, dia 13, das 7 até as 14 horas, para representar mais de 1,5 milhão de brasileiros com encefalomielite miálgica, uma doença crônica, grave e incapacitante, ainda sem protocolo oficial no país. Essa ação integra a campanha Vidas Invisíveis, inspirada no movimento internacional Million Missing, ainda inédita no Brasil. O ato inédito aqui no nosso país pretende dar visibilidade à doença e pressionar pelo avanço de um PL, um projeto de lei 2812 de 2021, que propõe uma política nacional de atenção integral a esses pacientes. Então, se você estiver passeando aqui pela esplanada e ver aí pares de sapatos sobre o gramado, principalmente em frente ali ao Ministério da Saúde, saiba então que faz parte desse manifesto a campanha Vidas Invisíveis. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, garante direito à indicação de gênero neutro no registro civil. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que pessoas não binárias têm o direito de alterar o registro civil para incluir o gênero neutro. Para o colegiado, mesmo sem uma lei específica sobre o tema, não há razão para tratar pessoas trans de forma diferente, sejam elas binárias ou não binárias. O entendimento foi de que a identidade de gênero deve ser respeitada conforme a forma como a pessoa se reconhece. Esse direito está ligado à liberdade pessoal e à dignidade humana. A decisão não elimina a marcação de gênero nos documentos, mas permite que ele seja neutro se essa for a identidade da pessoa. O caso analisado envolve uma pessoa que já tinha mudado nome e gênero nos documentos após cirurgia e tratamento hormonal, mas depois se reconheceu como não binária. Ela teve o pedido negado nas instâncias ordinárias, que alegaram que a lei brasileira só reconhece os gêneros masculino e feminino. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o fato de não haver uma regra específica não significa que o direito não exista. Ela também destacou que outros países, como Alemanha e França, já reconhecem legalmente o gênero neutro. Ressaltou que toda pessoa tem assegurada a autonomia para a determinação de uma personalidade livre, sem interferência do Estado ou de particulares. Assim, garante-se o respeito à autonomia e à dignidade das pessoas não binárias. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
Um plano de saúde antigo, sobretudo para idosos aposentados, não dá a garantia de que ele não sofrerá alterações. Acompanhe os detalhes da reportagem do Marcelo Della Libera. Com o passar dos anos, ter um bom plano de saúde se torna uma das maiores preocupações dos aposentados. No entanto, uma decisão recente da Justiça mostrou que manter os mesmos benefícios do período em que se estava na ativa nem sempre é um direito assegurado. Um trabalhador que atuou em uma empresa de 1990 a 2017 aderiu ao programa de incentivo à demissão voluntária que previa a manutenção vitalícia do plano de saúde com ampla participação da empresa nos custos. Mas em 2022, o modelo foi alterado. O subsídio da empresa foi reduzido, a cobrança passou a ser feita por faixa etária e o limite de desconto de 10% nos proventos foi retirado. Diante dessas mudanças, o ex-funcionário recorreu à Justiça, pedindo retorno às condições originais e o reembolso dos valores pagos a mais. A decisão de primeira instância foi favorável ao aposentado, mas o juiz relator do caso, na primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, considerou as alterações legais. Segundo ele, o plano não representa um direito adquirido nos moldes alegados e as mudanças foram necessárias para manter a viabilidade do serviço. A maioria dos desembargadores concordou com o relator e negou o pedido ao homem. Doni Pisco, advogado trabalhista, explica que o plano de incentivo à demissão voluntária garantiu ao trabalhador o direito de continuar com o plano de saúde. No entanto, as regras desse benefício estavam definidas em acordo coletivo. Após a saída do empregado, a empresa alterou a gestão do convênio médico, estabelecendo novas diretrizes de custeio. Por isso, as mudanças foram consideradas válidas e não configuraram violação de direito adquirido. Tem que sempre observar qual que é a fonte constitutiva do direito. Se o direito ao plano de saúde tivesse previsto em lei, apenas uma alteração da lei podia modificar a dinâmica do plano, sistema de custeio ou benefício em si. No caso, como ele está previsto em acordo coletivo, o acordo pode prever alteração porque, sobretudo, o acordo da Convenção Coletiva de Trabalho ele tem prazo de vigência, que pode ser até de 2 anos. Então, a cada 1 ano ou 2 anos, com a celebração do novo ato normativo, essas condições podem ser revistas. O fato de ter havido aposentadoria não gera um direito adquirido impassível de modificação por meio da alteração do acordo coletivo. Então, havendo a alteração do acordo, como foi o caso, pode ter uma modificação da regra de manutenção custeio do plano de saúde, sem que isso implique uma violação ao direito adquirido. A advogada Adriana Jeffer destaca que, em geral, operadoras de saúde não podem cancelar os planos dos aposentados, pois a legislação garante o direito de permanência deles. Ela lembra ainda que a ANS já publicou normas e resoluções sobre o assunto. Existe um prazo que o plano de saúde ele tem que cumprir, eles precisam comunicar formalmente. A resolução Consul, no artigo 1º, ela já estabelece que se o paciente tiver em tratamento contínuo ou estiver internado, ele não pode ter o plano de saúde cancelado. Existe também a resolução da ANS mesmo, 557 e a 509, que fala sobre essa parte de possibilidade de rescisão, de cancelamento. E até na Lei 9656, o artigo 31 fala sobre essa possibilidade de manutenção dos aposentados. Via de regra, é bem mais complicado, é mais complexo do que simplesmente a operadora ou a empresa cancelar o plano de saúde e deixar o beneficiário ou o empregado desassistido, né? Neste caso, a Justiça entendeu que as alterações feitas no plano foram legítimas e necessárias para equilibrar as contas do convênio, sem causar prejuízo ilegal ao contrato. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. A Advocacia Geral da União, a AGU, assina termo de cooperação com a Advocacia Pública da Espanha. O objetivo é fortalecer a parceria e o compartilhamento de experiências entre as instituições. Mais informações com o repórter Tássio Ponce de León. A Advocacia Geral da União aqui do Brasil e a Advocacia Geral do Estado lá da Espanha assinaram em Madrid um memorando de entendimento no campo da advocacia pública. A parceria foi formalizada em reunião entre o chefe do órgão brasileiro, Jorge Messias, e seu correspondente espanhol, Davi Vilas Álvares. Durante o encontro, Messias destacou a importância dos investimentos espanhóis no Brasil, sobretudo no novo PAC. Aproveitou ainda para explicar o funcionamento da AGU, que lida com cerca de 25 milhões de processos.
Álvares também detalhou a estrutura e o funcionamento da advocacia pública espanhola, que conta com cerca de 330 advogados para 100 mil processos, ressaltando a importância da reforma processual para aumentar a eficiência e reduzir a judicialização. Eles agora vão construir um plano de trabalho com programas de visitas técnicas e eventos para promover a troca de experiências. Algumas iniciativas do Brasil despertam o interesse dos espanhóis nessa cooperação. A atuação em arbitragem jurídica nas cortes internacionais, a cultura de conciliação que o Brasil tem desenvolvido com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o uso da inteligência artificial para aumentar a eficiência desenvolvida pelos programas da AGU e o combate a crimes nas redes digitais. Da AGU, Tássio Ponce de Leão. Estudantes visitam a Defensoria Pública da União, a DPU, em iniciativa que promove diversidade e equidade no sistema de justiça. Os detalhes com a Thalita Guimarães. A Defensoria Pública da União recebeu na sua sede em Brasília a visita de estudantes de direito participantes do programa Vivências SAGE, o Jurídico para a Diversidade e Equidade 2025. A iniciativa é promovida pela Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, em parceria com a Coordenação de Memória e Cultura da Escola Nacional da DPU e o Ministério da Igualdade Racial. O projeto busca incentivar a participação de jovens negros e negras, quilombolas, pessoas com deficiência e demais grupos historicamente subrepresentados no meio jurídico institucional. Durante a visita, os estudantes puderam conhecer a estrutura e o funcionamento da DPU, além de participar de uma conversa com defensores públicos federais que compartilharam suas experiências na atuação em defesa dos direitos humanos e do acesso à justiça para as populações mais vulneráveis do país. Ao conhecerem de perto o trabalho da Defensoria, os estudantes tiveram a oportunidade de refletir sobre a importância da representatividade e do compromisso social nas carreiras jurídicas. Os detalhes você encontra no nosso site. Da Defensoria Pública da União, Thalita Guimarães. Auxiliar de cozinha vítima de gordofobia deve ser indenizada. A decisão foi da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Uma auxiliar de cozinha será indenizada em R$10 mil por ter sido vítima de gordofobia no local de trabalho. O caso aconteceu em uma empresa de refeições coletivas no Rio Grande do Sul. A funcionária era alvo de apelidos ofensivos na frente de colegas e da gerente, que não intervinha. A decisão foi confirmada pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com base em provas testemunhais. O processo comprovou que os insultos eram frequentes e aconteciam diante de outras pessoas, o que caracterizou assédio moral. O tribunal entendeu que a empresa falhou ao não garantir um ambiente de trabalho respeitoso e livre de discriminação, aumentando o valor da indenização inicialmente fixado. A decisão considerou ainda a perspectiva de gênero, ao avaliar a gordofobia como uma forma de discriminação que afeta principalmente mulheres. A indenização total, incluindo outras verbas trabalhistas, chegou a R$28 mil. A empresa recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. Rádio Justiça. De Brasília, Marcelo de la Libera. Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, a ESMAL, forma facilitadores e grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Luiz Pompe. Temas como violência de gênero, masculinidade, machismo e feminismo estão sendo tratados na formação de facilitadores de grupos reflexivos voltados a homens autores de violência doméstica, numa promoção da Escola Superior da Magistratura de Alagoas, ESMAL. A capacitação, que termina nesta sexta-feira, é destinada a profissionais das equipes multidisciplinares do Tribunal de Justiça de Alagoas. Além dos servidores do Judiciário, o curso também é aberto a integrantes de equipes dos municípios, organizações não governamentais, sistema prisional e demais órgãos públicos que já desenvolvem ou desejam implementar esse tipo de abordagem. As aulas estão sendo realizadas em formato híbrido, com parte da turma participando presencialmente e outra parte acompanhando de forma remota, pela plataforma Zoom. A psicóloga Carla Deisiane explicou que o conteúdo abordado na formação é trabalhado por meio de rodas de conversa, para que os participantes experimentem uma vivência próxima à realidade dos grupos reflexivos que atuarão futuramente. Ela também apresentou o programa Responsa, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, que visa ampliar a implementação dos grupos em todo o Estado. A psicóloga Bruna Kelly reforçou o papel do grupo reflexivo como estratégia de intervenção na violência doméstica. Para ela, esses encontros ajudam a repensar padrões e provocar mudanças reais nos participantes.
Nesta sexta-feira, os participantes irão aprofundar as dinâmicas utilizadas nos grupos e discutir estratégias para iniciar ou fortalecer esse trabalho em suas regiões. Com informações da ESMAL, do Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe. Justiça condena posto por abastecer veículos com álcool adulterado. Um posto de combustíveis de São Luís, no Maranhão, foi condenado a pagar indenização de R$1.000 por danos materiais para cada pessoa que comprovar o abastecimento de seu veículo com álcool no dia 14 de setembro de 2021. O posto deverá ainda pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$20.000 ao Fundo de Direitos Difusos do Estado. A decisão foi fundamentada em denúncia do Ministério Público sobre a autuação do posto pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, por meio de auto de infração. A venda de álcool adulterado foi constatada pela fiscalização. A Lei 9.847, de 1999, prevê pena de multa ao posto que importar, exportar e comercializar petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, fora de especificações técnicas, com vício de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. O magistrado constatou que o álcool vendido pelo posto não atendeu aos critérios exigidos pelas normas vigentes e, em razão disso, a ANP aplicou multa administrativa no valor de R$20.000 ao posto e determinou a interdição do serviço de abastecimento até a regularização da situação irregular. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. 7h31. Manchetes do dia. Hora de sabermos as manchetes de capa dos principais jornais do país. Correio Brasiliense. INSS inicia a notificação às vítimas dos golpes dos descontos. Essa notificação é só pelo aplicativo Meu INSS, então cuidado para golpes, né? Oportunistas sempre aparecem com golpes aí. Clique aqui. Estou enviando esse link para você verificar, não caia nessa. Abra o aplicativo Meu INSS e veja se há ali a notificação. O Estado de São Paulo. Estados Unidos e China acertam trégua de 90 dias e cortam tarifas. Folha de São Paulo, Globo e também Diário do Nordeste com o mesmo assunto. Folha de São Paulo, Estados Unidos e China anunciam redução temporária de taxas recíprocas. O Globo, trégua na guerra das tarifas entre Estados Unidos e China, traz um alívio ao mercado e dólar sobe. Diário do Nordeste, Estados Unidos e China suspendem tarifas por 90 dias. Estado de Minas, dívida de Minas, Zema afirma, Propag é a solução definitiva. Jornal do Comércio, INSS começa a notificar aposentados sobre desvios. À tarde, venda legal do Monjaro não coíbe uso clandestino. O Monjaro é um fármaco utilizado para o tratamento da obesidade e diabetes tipo 2. 0 hora, empresas chinesas planejam investir 27 bilhões de reais no Brasil. E o Valor Econômico, trégua entre Estados Unidos e China sobre tarifas traz alívio aos mercados. Agora 7h33. Revista Justiça. 7h33, de volta às notícias do Poder Judiciário. Juiz de Mato Grosso suspende o desconto indevido em benefício de idoso em Cuiabá. Juiz de Cuiabá determina que Confederação pare de descontar valores não autorizados do benefício de um idoso aposentado. A decisão é do juiz Jamilson Haddad Campos, do 3º Juizado Especial Cível da capital, e atendeu a um pedido de urgência feito pelo idoso de 73 anos. Ele descobriu o desconto ao sacar o benefício. Havia um valor de R$ 42,50 a menos e o homem não sabia
do que se tratava. Ao procurar o INSS, foi informado que o desconto era referente a uma contribuição para uma confederação. Os descontos começaram em maio de 2020 e já somavam mais de R$ 1.100. Mesmo tentando cancelar, o idoso não teve retorno da confederação e foi orientado pelo PROCON a procurar a justiça. O juiz considerou que o caso envolve uma pessoa idosa que tem direito à atenção especial do Estado. O juiz destacou que não havia nenhum vínculo legal entre o idoso e a confederação e que os descontos comprometiam a sobrevivência, ferindo a dignidade humana. Com isso, determinou que os descontos sejam suspensos até 5 dias e fixou multa de R$ 2.000 caso a ordem não seja cumprida. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a Rádio Justiça, Elaine Coimbra. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal mantém condenação de fabricante por ruptura de prótese mamária. A 7ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a condenação da empresa Silimed, responsável pela fabricação de próteses de silicone, e elevou o valor da indenização por danos morais de R$ 7 para R$ 10.000. A decisão foi tomada em ação movida por uma paciente que teve complicações após o uso do produto. A mulher colocou as próteses mamárias em 2017 e em 2021 exames identificaram um rompimento de um dos implantes, com vazamento do silicone. A situação exigiu nova cirurgia para a retirada do material e reconstrução da mama. Além do desgaste físico e emocional, ela teve um prejuízo financeiro de R$ 26.600 com despesas médicas. A empresa alegou que o defeito não foi comprovado e que a ruptura poderia ter outras causas, como traumas ou atividades físicas. No entanto, o tribunal considerou que, de acordo com a legislação de defesa do consumidor, a responsabilidade de comprovar que não houve falha é da fabricante. A análise técnica do produto concluiu que a empresa não apresentou documentos que atestassem a qualidade da prótese usada, no caso. Com isso, foi reconhecida a falha na produção do implante. A Justiça manteve o pagamento de R$ 26.652 por danos materiais e aumentou o valor da compensação moral para R$ 10.000, levando em conta o sofrimento da paciente, a decepção com o resultado da cirurgia e os impactos à saúde dela. A decisão foi tomada por unanimidade pelo tribunal. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. 7h36. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Hoje um pouquinho mais cedo. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos amigos da Rádio Justiça. Sempre uma honra, uma alegria, um prazer estar aqui com todos vocês. Aí só avisa aí quando o tempo estiver esgotado também para o senhor que está quase embarcando. Vamos falar sobre... Não, estamos conseguindo. Vamos em frente. Então vamos lá. Aumento de vagas na Câmara dos Deputados contraria a tendência internacional do enxugamento, né, doutor Roberto Liviano? Sérgio, nós precisamos buscar sempre a prevalência do interesse público. E a tendência no mundo é que tenhamos um número menor de parlamentares. Um exemplo recente nós tivemos na Itália, em que houve uma redução no parlamento de deputados e senadores, inclusive com um plebiscito, em que o povo foi ouvido a esse respeito, né? Nós não precisamos aumentar o número de deputados, o número de senadores, para melhorar a qualidade da democracia. Muito pelo contrário. Para que haja uma melhoria da qualidade da democracia, basta que haja mais consulta à sociedade, basta que haja mais transparência na qualidade parlamentar. Se houver essa intensidade em relação à atividade parlamentar, nós teremos uma melhoria da qualidade da democracia. Não é necessário que haja um aumento da qualidade de parlamentares, porque esse aumento da qualidade parlamentar gera aumento de custos. E quem paga esse aumento de custos é o contribuinte, é o cidadão. Nós precisamos investir o recurso público para sanar o déficit de saneamento básico que parte da população não tem, o déficit de educação, de saúde, de segurança, de meio ambiente. Então é necessário que priorizemos essas políticas públicas tão necessárias no nosso país.
Doutor Roberto, quais são os riscos e benefícios de contrariar essa tendência internacional do enxugamento do parlamento? Eu vejo justamente como ruim, e especialmente ruim, esse movimento de aumentar o número de parlamentares sem ouvir a sociedade. Aliás, eu tenho visto uma série de mudanças que são feitas de costas para a sociedade. A sociedade não é ouvida. Temos batido recordes de números de projetos que tramitam com urgência de votação. É bem verdade que tivemos a pandemia e, de uma certa maneira, a pandemia justificou, do ponto de vista sanitário, algumas medidas. Mas depois que acabou a pandemia, as urgências se mantiveram. E é necessário que a exceção seja exceção e não seja transformada em regra. Não é? A urgência de votação significa a banalização dessa perda de oitiva da sociedade. Significa a falta de audiências públicas, significa a falta do aprofundamento do debate. Nós temos perdido esse debate. Neste caso, do aumento do número de deputados, nós não tivemos um debate pleno com a sociedade a respeito disso. Até que ponto isso se justifica? A alegação é de que há um desbalanceamento em relação ao Pacto Federativo. Pode ser que haja esse possível desbalanceamento, mas é necessário que isso seja debatido intensamente com a sociedade, que isso seja debatido com a universidade, com a academia, que isso seja debatido com as instituições. Isso não pode ser feito unilateralmente por parte do poder político, seja imposta essa mudança, sem um amplo debate público. O debate público é imprescindível. Afinal de contas, democracia é o exercício do poder em nome do povo, pelo povo e para o povo. Cada vez mais, Sérgio, nós assistimos a um desvirtuamento dos cânones democráticos. Isso é ruim, isso gera uma fratura cada vez maior do nosso sistema democrático e a sociedade acaba pagando um preço alto por isso. E aí o que nós percebemos? O Supremo Tribunal Federal se debruça sobre acusações relevantes por crimes contra a ordem democrática e a sociedade acredita ser banal a violação à ordem democrática, quando, na verdade, crimes contra a democracia são crimes gravíssimos. O bem jurídico, a ordem democrática, é um bem jurídico da maior relevância. Comparando com outros bens jurídicos, a fratura, o dano que gera à sociedade, ele deve ser preservado, as penas devem ser altas, e eu percebo que falta essa consciência, há uma vulgarização, uma banalização do bem jurídico, ordem democrática, lamentavelmente. Doutor Roberto, seria possível essa redistribuição de cadeiras ser alcançada sem necessariamente aumentar o número total de parlamentares? É muito apropriada a sua colocação. Em tese, isso deveria ser possível se nós tivéssemos a prevalência do interesse público colocada em primeiro lugar, se houvesse o interesse da sociedade na mesa de negociação de forma correta, justa, equânime, se os egoísmos, se os individualismos não falassem mais alto. Esse deveria ser o caminho, usar-se de critérios objetivos, populacionais, para que houvesse uma proporcionalidade da representação dentro da Câmara, porque essa é a ideia. Nós temos hoje 513 deputados e poderíamos corrigir essa distorção usando essa questão da proporcionalidade populacional, usando os números sociais, os números econômicos. Nós não precisamos aumentar. Na verdade, a meu ver, Sérgio, nós poderíamos até pensar em reduzir o número de deputados e fazer um balanceamento em virtude de números populacionais. Nós fizemos recentemente um censo, e o censo demográfico ele deve servir justamente para isso. Qual é a finalidade do censo? É para utilizar em situações como essa. Mas para isso, a premissa é que tenhamos um debate calcado na prevalência do interesse público.
E isso tem sido muito difícil num país em que, como eu disse, infelizmente, você tem as urgências de votação, em que você tem a dificuldade da implantação da rastreabilidade das emendas parlamentares, em que corajosamente o Supremo Tribunal Federal tem decidido em prol do interesse da sociedade. Há uma resistência hercúlea à ideia da rastreabilidade, que, na verdade, significa, em última análise, o quê? O cumprimento da Constituição, quando estabelece o princípio da publicidade. Nada mais é do que o cumprimento de um princípio constitucional e a ideia e a prevalência da própria essência do Pacto dos Governos Abertos, do qual o Brasil é um dos 8 signatários mundiais. Então, isso deve valer concretamente. O Brasil assumiu um compromisso perante o mundo de ser padrão em matéria de transparência. Isso não pode ser uma utopia, uma ideia abstrata. Deve ter ação concreta. No entanto, no tema emendas parlamentares, há uma resistência titânica à rastreabilidade. Por que há essa resistência? Porque se quer manejar livremente as verbas parlamentares para manter o patrimonialismo, para manter as verbas como se fossem coringas políticos e manter o compadrio político que convém há tantas décadas, há tantos séculos no país, lamentavelmente. O senhor tem tempo ainda para mais uma pergunta? Mais uma última pergunta, sim. Rapidamente, eu vejo aqui um artigo escrito pela professora Lara Mesquita, doutora em Ciência Política, e também Lucas Gelap, doutor em Ciência Política, publicado pela Folha, que fala: representatividade falha entre estados seguirá, mesmo com mais deputados, doutor Roberto Liviano. Exatamente. É o que eu estou dizendo. Esse remendo, ele não resolve o nosso problema. Ele apenas, a meu ver, agrava, porque nós vamos ter mais gastos. Do ponto de vista da responsabilidade fiscal, o rombo aumenta, né? Eu não sei se você tem este número, Sérgio, mas um deputado federal no Brasil, ele pode ter até 25 assessores. Um senador pode ter até 75 assessores. E quem paga essa conta são os contribuintes. Né? É um saco sem fundo. E, ao lado dessa situação grave, dramática, nós temos um déficit de saneamento básico, de saúde, de meio ambiente, de segurança, de moradia. Então, esse é o ponto. Não resolve o problema da representatividade e, ao mesmo tempo, o rombo nas contas públicas é um dado notório, um dado de realidade. Então, como você bem colocou, seria muito fácil resolver isso. É só fazer um rebalanceamento no número de parlamentares à luz dos dados do censo. Né? Vamos verificar qual é a população e fazer o redesenho do número de parlamentares de acordo com a proporção populacional que foi apontada pelo censo. Já resolvemos o problema do desbalanceamento político parlamentar. E se quiser resolver isso, é muito fácil resolver. Não é necessário aumentar o número de parlamentares. A solução é fácil, é simples. Não é criando despesa que nós resolvemos o problema do país. Pelo contrário, nós criamos um outro problema. Não resolvemos problema algum. Conversamos com o Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, falando sobre o aumento de vagas na Câmara dos Deputados. Dr. Roberto, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima semana. Sempre uma honra, uma alegria. Desculpa o mau jeito aqui, mas pelo menos conseguimos dialogar um pouco a respeito desse tema tão complexo. Estamos juntos, até a próxima terça. Sempre uma alegria e uma honra, Sérgio. Um forte abraço. Até a próxima. Agora 7h48, de volta às notícias do Poder Judiciário Brasileiro. A Justiça do Maranhão concede medidas protetivas para um idoso em Imperatriz. A terceira vara cível de Imperatriz, no Maranhão, concedeu medidas protetivas a um idoso que se encontrava em situação de ameaça. O idoso relatou conflitos existentes entre ele e um homem que o ameaçava de morte.
Para a concessão das medidas protetivas, a Justiça citou o Estatuto da Pessoa Idosa, que regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A desavença estaria relacionada a alguns lotes que pertencem ao idoso. Em várias ocasiões, o homem que o ameaçava teria passado em frente à residência em uma viatura da Polícia Militar com o intuito de intimidá-lo. Foi registrado o boletim de ocorrência, mas nenhuma providência foi tomada. Foi determinado que o homem que ameaça o idoso não entre em contato com o ameaçado por qualquer meio de comunicação e que mantenha a distância mínima de 200 metros por 120 dias. O juiz esclareceu que as medidas objetivam apenas o distanciamento entre as partes e a proibição de contato, sendo certo que ao idoso, no caso ofendido, deve ser assegurado o direito de frequentar os lugares que desejar e desenvolver sua rotina livremente. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 7h50. Revista Justiça. Entrevista. Uma viúva moradora de Urânia, no interior de São Paulo, recebe uma indenização no valor de R$5 mil de um banco. A instituição financeira começou a descontar dessa viúva dívidas contraídas pelo marido. Os descontos do empréstimo foram feitos em conta conjunta, mesmo sem contrato com a viúva. O repórter Marcelo Della Libera entrevistou o advogado especialista em direito de família, João Carlos Aragão. Confira a explicação do advogado sobre essa decisão da Justiça. A Justiça condenou um banco por realizar descontos indevidos em conta conjunta de uma viúva, cobrando dívida do marido falecido. Para esclarecer como deve ser a cobrança de dívidas após o óbito, conversaremos agora com João Carlos Aragão, advogado especialista em direito de família. Bem-vindo à Rádio Justiça. Doutor João Carlos, qual é o procedimento correto que bancos devem adotar para cobrar dívidas de uma pessoa falecida? Pois não. A questão aí parece também que foi relativa ao empréstimo consignado, né? No caso que o senhor está me mostrando. Mas, de todo modo, o procedimento é padrão. O que deveria ter feito o banco foi ter ajuizado uma ação contra o espólio do falecido. Se esse espólio tiver bens, ele responderá pela dívida deixada pelo falecido até o limite da herança, né? Ou seja, se o patrimônio deixado pelo falecido comportar esse débito que ele deixou, isso vai ser um crédito do banco, e o banco vai ajuizar a ação contra o espólio e não contra a pessoa da família dele, a esposa, coisa parecida. Parece que nesse exemplo que o senhor me deu, ocorreu isso. Nesse espólio, quer dizer, também bens imóveis também podem estar incluídos, eles devem ser revertidos aí em pecúnia para ser pago, né? Exato, com certeza. O espólio é o conjunto de bens deixados pelo falecido. Esses bens podem ser bens móveis ou imóveis. Como o senhor acabou de perguntar, os imóveis também tranquilamente poderão responder pelo débito, pela dívida deixada pelo falecido, né? E efetivamente lá na frente, se o credor não desejar o imóvel em si, para ele não é uma imobiliária, né? Ele pode fazer o pedido de judicial e transformar esse bem em bem imóvel para bem móvel que é em dinheiro, na verdade, né? Ô, doutor João, e o que diz a legislação brasileira, o que ela determina sobre essa questão da responsabilidade por dívidas deixadas por um cônjuge? O artigo 1997, do Código Civil, o artigo 1784, eles tratam justamente o seguinte, que os bens deixados pelo falecido, que compõem o espólio, né, eles responderão pelas dívidas deixadas pelo falecido. Porque o falecido, ele se ele tiver patrimônio para ser inventariado, esse patrimônio, em primeiro lugar, responderá pelas dívidas, depois que ele será dividido pelos herdeiros. Então, o Código Civil, ele tem esse entendimento padrão, né? Se a pessoa deixou dívidas e deixou também patrimônio, o patrimônio vai responder pelas dívidas que também ele deixou, né? Essa que é a ideia. Agora, no caso, a gente falou de conta conjunta, né? O banco, ele pode debitar esses valores referentes a dívidas apenas de um dos titulares após o falecimento? Porque, veja bem, a conta conjunta é aquela conta que
mais de um assinante, né? Enfim, o que acontece é o seguinte, a conta conjunta, depois que morreu um dos participantes da conta, um dos assinantes da conta, aquele está fora, não é? Então, o que tiver de saldo bancário na conta vai ficar para a titularidade dos co-assinantes que estão vivos. No caso, a esposa do falecido. Então, o banco não poderia efetivamente também já entrar na conta da conjunta que era do falecido e hoje ainda da esposa e retirar valores, não. O que tem que fazer é o procedimento que eu expliquei para o senhor agora há pouco, anteriormente. Entrar com uma ação contra o espólio. E quem responde pelas dívidas é o espólio, e não bens individualizados, não é? E nesse caso da conta conjunta, menos ainda, porque o que ficou na conta conjunta vai pertencer aos demais co-assinantes. Perfeito? Entendo. Doutor João, e a viúva? Ela é automaticamente corresponsável pelas dívidas do marido quando do falecimento? Não, eu entendo que não. Eu entendo que não. A não ser que ela tenha se vinculado à dívida no momento que foi assinado o contrato. Não é? Agora, pura e simplesmente pelo fato de ser esposa, não está vinculada às dívidas. Né? Agora, se ela tiver na condição de meieira e depois também sucessora pela nova regra do Código Civil, efetivamente ela poderá ter que dividir o patrimônio que iria para ela também com o credor. Se houvesse, evidentemente, uma ação de cobrança contra o espólio e o espólio tivesse bens a ser dividido pela esposa também. Mas não é pelo fato de ser esposa que irá garantir os débitos do marido, não. Né? Tem que entrar com ação contra o espólio. O espólio que vai responder. É comum que bancos cometam esse tipo de erro? Qual é a ação que aquele cônjuge, né, do falecido ou da falecida deve tomar a partir de um erro constatado como este? Ele deve se insurgir, em primeiro lugar. É comum, porque na verdade o que acontece é o seguinte: se houvesse uma situação dessa, onde houve um empréstimo consignado, se pressupõe que o banco tenha feito com o tomador do empréstimo, que é o servidor, um contrato, e onde esse contrato deva também ter um contrato acessório para poder prever um seguro, que é o chamado seguro prestamista. Esse seguro é que irá fazer com que o valor seja reembolsado no caso do falecimento, não é? Bem, não havendo seguro prestamista, a outra solução é haver uma ação de cobrança contra o inventário, contra o espólio, na verdade, não é? E não ir direto na conta do falecido, que não é nem dele mais, porque ele está falecido, e na conta da esposa, porque era conjunta, e tirar valores. Isso é totalmente errado. Por isso que naquela decisão houve inclusive a condenação em favor da viúva, né, da correntista, em danos morais. O banco teve que pagar danos morais porque ele deixou a pessoa numa situação de vulnerabilidade. Falando desses danos morais, que tipo de indenização ela consegue? Qual o fundamento jurídico para esses danos morais? Os danos morais, isso acontecer porque houve, na verdade, um tratamento que violou a dignidade da pessoa dela como titular de um banco, titular de uma conta no banco, né? E o que acontece é que os danos morais são arbitrados em razão do sofrimento que a pessoa experimente, em razão do prejuízo que ela experimentou também. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que o banco violou a boa-fé subjetiva que todos os credores têm quando deixam o seu dinheiro, os seus valores, o dinheiro lá no banco, para ser guarnecido pelo banco, né? Então, o prejuízo financeiro que foi gerado não foi só ter retirado o dinheiro da conta dela, e sim também o que ela experimentou como constrangimento de ter a sua conta violada sem evidentemente, autorização dela. Eu queria que mais uma vez o senhor dissesse para a gente o que deve fazer um familiar ao perceber descontos indevidos em conta bancária após a morte de um ente e também como os herdeiros podem se proteger preventivamente em situações semelhantes. Pois não. Em primeiro lugar, o que tem que ser feito é justamente, se já houver uma ação, porque nós estamos falando aqui em tese, mas é importante que haja uma ação de cobrança contra o espólio. O espólio vai se defender. Ele tem que contratar o advogado, deve ter o advogado constituído, senão contrata um advogado e vai se defender na hora que houver o ataque na conta bancária do seu cliente, né?
Na verdade, os herdeiros têm que ficar sabendo que o valor que vai estar no espólio não será todo para eles, porque tem que parte ser entregue ao banco que é credor. Não é? Essa que é a questão. Agora, como é que eles vão se proteger? É separando um valor para pagar o credor. O credor é o banco. Agora, somente da forma que eu expliquei para o senhor anteriormente. Se houver uma ação contra o espólio. Mas não pode haver aquela ingerência de o banco pegar direto na conta. Se isso acontecer, vai acontecer o reverso. Vai acontecer um pedido de danos morais e reparação do dano por parte da vítima, que é a viúva, no caso, que é uma da herdeira em tese do inventário, né? Muito bem. A Justiça condenou um banco por descontar de forma indevida valores da conta de uma viúva referentes a um empréstimo do marido já falecido. Para esclarecer o que a lei determina nesses casos, acabamos de ouvir o advogado João Carlos Aragão, especialista em direito de família. Muito obrigado pela entrevista, doutor João Carlos. Disponha. Agora em Brasília, 8 horas, vamos para intervalo. Já voltaremos com mais uma entrevista. Vamos falar sobre um caso de um posto de gasolina que foi condenado a indenizar o motorista pela perda total do veículo, que ficou alagado enquanto estava estacionado no pátio da empresa. Já vamos conversar sobre isso, não sai daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. ZYS 898, Rádio Justiça Brasília, FM 104,7 MHz, 20 kW de potência, uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. A Rádio Justiça está celebrando 21 anos, totalmente premiada. A emissora já foi reconhecida pelo UNICEF e pelo Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Porta-voz da democracia é transmitida em 104,7 FM para todo o Distrito Federal, além do aplicativo TV Justiça Mais e as plataformas YouTube, Spotify e TuneIn. É a única rádio pública a transmitir integralmente as sessões plenárias do STF, TSE e TST e também a única que tem radionovela com capítulo inédito todo dia. A Rádio Justiça conta com faixas musicais, culturais e jornalísticas. E nos últimos meses, teve um crescimento de quase 20% em sua audiência, segundo dados da Cantar Ibope. Desde 2004, a Rádio Justiça alia tradição e dinamismo, sempre buscando novas formas de traduzir o direito para todo mundo ficar por dentro. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Agora 8 horas e 2 minutos. Revista Justiça. Entrevista. A quarta turma do TRT da 4ª Região manteve uma decisão que condenou uma rede de postos de combustíveis a indenizar o motorista pela perda total do veículo, alagado enquanto estava estacionado no pátio da empresa. A sentença havia sido proferida pela juíza do trabalho, Eliane Cólvolo Melgarejo. Ela é da 2ª Vara do Trabalho de Canoas, do Rio Grande do Sul, e o processo também trata de outros pedidos. Vamos falar sobre essa indenização com o advogado especialista em direito do trabalho, o Dr. César Marinho. Dr. César, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor César, então nessa situação, a empresa pode ser responsabilizada pelos bens dos empregados, mesmo que o carro estivesse apenas estacionado no pátio durante o expediente? Pois é, Sérgio, é uma decisão importante porque ela está voltada, inclusive, à questão de responsabilidades que o empregador tem quando permite, por exemplo, que o empregado deixe os seus pertences, como pode fazer uma forma de comparação, em uma localidade em que a empresa teria a obrigação de resguardar os pertences do empregado. Então, nesse sentido, a gente fazendo uma rápida analogia, imagina que a empresa ali permite que o empregado deixe, não um pertence assim, não um patrimônio tão valioso como é o caso de um carro,
mas, por exemplo, um aparelho celular ou até mesmo aí uma vestimenta em um armário da empresa, né, fornecido pela própria empresa. E aí, nesse sentido, cabe a guarda desses pertences ao empregador e não mais ao empregado. Então, ainda que a gente esteja falando de um veículo que é estacionado no pátio da empresa, sendo a empresa ali responsável por aquela área de estacionamentos, por exemplo, mesmo se nós considerarmos que seria um estacionamento público, mas que seria monitorado, ele seria resguardado ali para a utilização da empresa, e aí, nesse caso, o empregador, seria necessário, portanto, que o empregador tivesse as precauções necessárias para evitar qualquer tipo de prejuízo para o empregado. Tendo em vista o fato desse carro ter sofrido as avarias pelo alagamento, certamente aí há uma certa responsabilidade do empregador quando nós consideramos essa situação como uma responsabilidade que o empregador teria de manter os pertences. Eu só, Sérgio, gostaria de levantar uma questão, que é a seguinte: é muito importante a gente relembrar que, em alguns casos, por esses eventos da natureza, alagamentos, por exemplo, em alguns casos, até queda de árvores e tudo mais, naqueles ventos fortes, né, a gente tem aí uma questão de efeitos naturais, né? E aí, algumas vezes, a gente poderia considerar que não seria responsabilidade do empregador, porque não se trataria de uma questão de manutenção, né, por parte dele, do próprio empregador, da guarda dos pertences. Porque a gente está tratando aí de eventos naturais. Mas nesse caso especificamente a gente está tratando, não aconteceu isso. Vamos explicar aqui a situação para que o nosso ouvinte compreenda melhor também, doutor César. Esse episódio foi em junho de 2023, durante uma viagem a trabalho do empregado. As chaves desse veículo, um automóvel de propriedade dele, foram entregues à empresa e no período em que o pátio foi alagado por uma enchente, os veículos pertencentes à rede foram retirados do local, mas os carros dos trabalhadores permaneceram ali expostos, inclusive o do motorista, que teve uma perda total e ele não foi ressarcido. Pois é, aí veja a questão interessante, Sérgio. A própria guarda do veículo ficou de responsabilidade da empresa quando o próprio empregado entregou a chave para a guarda, né, ali por parte do empregador. Sendo que aquele pátio também tinha guarnecido carros do próprio empregador que foram retirados. Se isso acontece, está mais clara ainda a responsabilidade do empregador na manutenção do veículo, porque era sob a tutela do próprio empregador que estaria um carro particular, já que as chaves do veículo estavam sob a sua responsabilidade. Então, veja que, nesse caso do empregado, estar utilizando o carro particular para fazer uma viagem, ele está utilizando esse carro para atender às necessidades ou às condições do seu contrato de trabalho com o empregador. Mesmo que não fosse um carro do empregador, nesse caso, como a guarda estava sob a sua condição, por ele ter as chaves na sua posse, era necessário que ele se utilizasse, né, que ele agisse no sentido de retirar o veículo quando houvesse o alagamento. Então, certamente, a decisão do juiz da Vara do Trabalho nessa questão específica, ela toca na questão do reconhecimento da responsabilidade do empregador quanto à guarda do patrimônio do empregado. É como eu falava para vocês. Vou dar um exemplo, Sérgio, de um armário que é disponibilizado pelo empregador para que o empregado possa guardar o seu celular durante a jornada de trabalho. Então, quando isso acontece, o empregador está fornecendo ali os meios de guarda daquele aparelho. Se aquele aparelho ser furtado, por exemplo, cabe a responsabilidade do empregador de ressarcir o empregado no valor do seu prejuízo, no valor do aparelho celular, porque foi ele que deu essa condição ao empregado de realizar a guarda naquela localidade. E me parece um pouco mais, Sérgio, nessa decisão que a gente está repercutindo, que havia a necessidade do empregado entregar as chaves do veículo para o empregador, ou seja, não ficaria com ele, entendeu? Que aí ele teria até condições de, diante de uma possível enchente, por exemplo, como aconteceu nesse caso, retirar o veículo. E aí fazendo aquela comparação novamente em relação a eventos da natureza. Se tratasse apenas de eventos da natureza, em que houve ali uma enchente devido a excesso de chuvas, por exemplo, e o veículo tivesse a responsabilidade do próprio empregado e
ele não agiu no sentido de retirar o veículo, poderia-se até alegar aí a possibilidade do fato de eventos naturais e a impossibilidade do empregador agir, não caberia a ele a responsabilidade de indenizar, tendo em vista o fato da chave ter ficado com o próprio empregado. Mas como não ficou com o empregado, ficou exatamente com o empregador, era a responsabilidade dele de retirar o veículo do pátio. Neste caso que estamos tratando, doutor César, o que fica caracterizado então? Por ação ou por omissão que essa empresa é culpada? Olha, é importante essa diferenciação, porque a gente pode pensar das duas possibilidades. A primeira delas, o empregado ele foi diligente no sentido de atender a ordem do empregador e entregar as chaves do seu veículo que estava estacionado no pátio daquela localidade que o empregador iria guarnecer, e aí ele agiu com uma precaução, digamos assim, atendendo às obrigações do empregador. A empresa, portanto, tinha a obrigação de manter a guarda daquele veículo, já que ela que estava sob a responsabilidade com as chaves guarnecidas por ela. E aí, nesse sentido, a gente tem uma omissão da empresa ao não agir diligentemente, no sentido de, sabendo que haveria não sabendo, né, mas reconhecendo que ali haveria uma enchente naquela localidade, tendo em vista o aumento do volume de águas daquela localidade, ele agiu prontamente para retirar os veículos da empresa, mas não agiu prontamente para retirar os veículos do empregado. Então ele foi omisso, e aí a gente pode até chamar de uma comissão, como a gente costuma chamar no direito, uma omissão específica em relação ao caso desse veículo do empregado, agindo então, deixando de agir no sentido de causar o prejuízo. Mesmo que a gente trate sobre a questão de uma responsabilidade objetiva, que independeria de dolo ou culpa, a gente na verdade está falando de uma viagem a trabalho que o empregado fez, onde ele deixou o veículo em uma determinada localidade. E aí, nesse caso, tendo em vista os dois fatos serem cumulativos, a viagem realizada em prol da atividade do empregador. E aí a gente lembra aí que o empregador é responsável pelas condições que essas viagens serão feitas, né? E mesmo utilizando o próprio veículo para essa viagem e guarnecendo esse veículo com o próprio empregador, o empregador age com omissão quando ele não tira o veículo do pátio, mesmo ali reconhecendo que é um certo volume intenso de águas que pode causar um alagamento. Doutor César, é comum decisões trabalhistas aplicarem por analogia a súmula 130 do STJ que trata de estacionamento em estabelecimentos comerciais? É interessante, Sérgio, porque a gente pode imaginar aqui algumas condições onde o Superior Tribunal de Justiça também faz parte ali, né, de fontes do direito do trabalho. Não é tão comum nós utilizarmos súmulas de um tribunal que não é especificamente da matéria trabalhista. Seria mais sensato, por exemplo, usarmos as jurisprudências do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Mas essa jurisprudência em específico, essa súmula em específico do Superior Tribunal de Justiça, fala exatamente disso que a gente está comentando agora, sobre a guarda de pertences de pessoas, por exemplo, que vão visitar ali, vão permanecer em determinado tempo, por exemplo, num shopping center, num grande centro comercial, e quem fornece esse local para estacionamento de veículos, por exemplo, é aquele próprio centro comercial que está ali, digamos assim, lucrando ou realizando a sua atividade empresária e utilizando aquele estacionamento para isso. E aí, então, as jurisprudências, as súmulas, elas fazem parte de fundamentos jurídicos, que a gente costuma dizer de fontes do direito. Nossa fonte primária sempre vai ser a lei, mas é claro que a lei vai ser interpretada. E a partir dessa interpretação dos tribunais, principalmente aquelas interpretações que são muito utilizadas, elas podem ser transformadas em súmulas. Nesse caso, a súmula 130, que fala a guarda de veículos em estacionamentos oferecidos por centros comerciais, vai retratar exatamente essa situação da responsabilidade civil. E aí é daí, portanto, que, de forma comparativa, digamos assim, por analogia, o Tribunal Superior,
a Vara do Trabalho decidiu nessa sentença a fim de aplicar a responsabilidade do empregador fundado na súmula 130 do STJ. E o que diferencia esse caso de uma situação de força maior, como a alegada enchente, que em tese poderia excluir a responsabilidade dessa empresa, doutor César Marinho? Isso. Sérgio, olha só. A questão da força maior, dos eventos naturais, na verdade, ela está relacionada à impossibilidade de previsão por parte do empregador ou da própria empresa que está ali utilizando, por exemplo, um estacionamento para guarda de veículos dos seus consumidores. E aí, veja essa situação. Não era possível prever ou não é possível agir quando há um evento natural de tamanha intensidade, de condições, por exemplo, muito extremas, aonde não há como responsabilizar por aquela situação, por ser um evento natural, o empregador, no caso que ele está repercutindo, ou então até mesmo o comerciante ali que está sendo beneficiado pela um local de disponibilização de veículos, por exemplo, né, de estacionamentos que são utilizados para a sua atividade empresária. Então, o que a gente costuma reconhecer nesses casos? A grande diferença está no fato de agir. Ou seja, era possível evitar aquele dano causado a terceiro? Se viesse a ser possível evitar aquele dano, mesmo com o evento natural, qual que é a possibilidade que eu posso te dar como exemplo, Sérgio? Imagina que nós estamos no estacionamento em que há determinadas árvores e que essas árvores têm grandes galhos e não foi feito, por exemplo, o corte desses galhos, em que pese pudesse ser feito a qualquer momento por parte daquele que se beneficia daquele estacionamento. Ou seja, poderia anteriormente, verificando que os galhos estão muito grandes, por exemplo, realizar o corte desses galhos. Mas não se faz isso. E aí não se age diligentemente. Essa falta de diligência por parte daquele que se beneficia do estacionamento, por exemplo, é aquilo que vai causar esse prejuízo ao empregado, porque certamente pode vir ventos fortes, uma chuva muito intensa, que acabe fazendo com que os galhos caiam sobre um determinado veículo, e aí não se agiu diligentemente quando poderia evitar esse prejuízo àquele proprietário do veículo que está estacionado naquela localidade. Diferentemente do fato de demonstrar-se que houve diligência, demonstrar, por exemplo, que o veículo estava estacionado num local onde não era possível estacionamento, exatamente por causa de quedas de galhos de árvores ou situações como essa. Sim. E aí, a grande diferença está no fato de poder evitar ou não evitar o evento natural. Uma enchente, por exemplo, em muitos casos, não é possível a gente, até por causa do volume de águas que chega, reconhecer de forma muito rápida que era possível evitar aquele dano. Mas, no caso de uma chuva muito intensa, no caso de ventos fortes com queda de árvores, isso tudo é possível evitar quando se age diligentemente. Agora, Doutor César Marinho. É possível. Doutor César Marinho, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer muito sua participação, advogado especialista em direito do trabalho, falando sobre uma decisão do TRT da 4ª Região, que manteve decisão que condenou uma rede de postos de combustíveis a indenizar o motorista pela perda total do veículo dele. Doutor César, obrigado mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado, Sérgio, um prazer falar com vocês. Agora 8h18. Revista Justiça. Entrevista. Hoje, 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura no Brasil. E teremos um tema agora. Entre a Lei Áurea e as cotas raciais, avanços e retrocessos. O que mudou de fato de 1888 até hoje? As políticas afirmativas, como cotas e acesso à universidade, são reparação histórica? Vamos entrevistar agora a advogada e ativista, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal. Ela é especialista em Direito Civil e pós-graduanda em Direito Antidiscriminatório. Doutora Tuane Costa, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Sérgio. Doutora Tuane, qual é a importância dessa data? Muitos falam agora só do 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra, mas temos também a importância dessa data, não temos?
Sim, com certeza. Ela não deixa de ser uma data importante. Apesar que, com o passar do tempo, o movimento negro, a gente sempre ressalta, né, que a gente não romantiza essa data. Até porque foi uma abolição um pouco inconclusa, que se deu de forma muito sem preparo, sem um trabalho que ajudasse essas pessoas que foram libertas, né? Exatamente, isso vai até ao encontro da minha primeira questão. Estamos falando aqui da abolição da escravidão em 1888, é muitas vezes celebrada como um marco de liberdade, mas que tipo de liberdade foi essa, né? Sem políticas de inclusão ou reparação? Então, é justamente isso. Retomando a fala do movimento negro que a gente usa, que foi uma abolição inconclusa. E eu acho que é importante a gente não romantizar. Foi uma data importante, a gente não pode deixar isso de lado, mas de fato foi uma data em que a verdadeira história não ocorreu como a gente estudou na escola, né? Que Princesa Isabel veio ali como uma heroína que assinou a abolição. Não foi assim. Princesa Isabel assumiu a regência enquanto Dom Pedro I estava doente, se tratando na Europa, e foi pressionada pelo movimento abolicionista, com medo, né? Porque muitas fugas de fazendas, as pessoas escravizadas de fato se revoltando, e sabendo que o país corria risco, né, ela foi pressionada a promulgar uma lei que foi feita às pressas, né, possuía apenas 2 artigos, no máximo 50 palavras, e não disse como esse fim da escravidão seria implementado. Muitas pessoas, inclusive, continuaram escravizadas por muito tempo, até porque os senhores não deixaram chegar essa notícia até elas. E outras ficaram porque simplesmente não tinham outra opção, porque não foi falado, olha, a partir de agora os contratos de trabalho vão ser dessa forma, a gente vai tentar implementar essas pessoas no mercado aqui de trabalho. Não teve nada disso. As pessoas continuaram escravizadas, umas até por opção, porque não tinham onde morar, não tinham o que comer, e a única saída que tinham era continuar servindo alguém, né? Isso foi um erro muito grande, né? Mas, de fato, é importante esclarecer que a data não deixa de ser importante. Porém, a história não foi bem contada como deveria ter sido. Com certeza. E esse movimento todo, o abolicionista também, havia um interesse comercial internacional em jogo também. Sim, porque o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né? Já havia uma pressão para o Brasil, que já estava aí há quase 400 anos, né, insistindo em manter as pessoas escravizadas. Então teve uma pressão muito grande da Europa para que o país aderisse a essa abolição. Mas foi uma abolição sem estrutura, tanto que preferiu trazer europeus para trabalhar, imigrantes, do que dar trabalho para quem já estava aqui servindo-os, né? A Constituição de 1988, doutora Tuane, trouxe uma série de direitos fundamentais. Por que mesmo após um século da abolição ainda foram necessárias as políticas de cotas raciais no Brasil? Então, Sérgio, isso vai até de encontro ao que a gente acabou de falar, porque quando a abolição ocorreu, as pessoas que se viram obrigadas a se afastarem dos centros das cidades e se deslocarem para o que hoje a gente chama de periferias, né? Então é sabido que a população negra tem menos condições de acesso à educação de qualidade devido a essa estrutura que foi montada após a abolição e que se perpetua até hoje, infelizmente, né? A gente sabe que pessoas que passam em vestibulares concorridos são pessoas que estudam em escolas particulares de elite, que falam outro idioma, que têm a oportunidade de fazer um intercâmbio, que facilitam o acesso a esse grupo às grandes instituições de ensino, né? É o que eu costumo dizer, não é falta de capacidade, é falta de oportunidade. A gente não pode comparar aqui uma pessoa que passa o dia inteiro vendendo pastel na rua, citando um exemplo, para garantir aí a sua família, no mínimo, aí pelo menos 2 ou 3 refeições, não vou dizer, tem gente que se garante com uma só, infelizmente. A gente não pode comparar essa pessoa a uma outra pessoa que passa o dia inteiro estudando, que tem quem banque as suas necessidades básicas, né? A gente tem que entender que não são muitas pessoas que podem cursar a graduação sem trabalhar, ganhando apenas uma bolsa de estágio, né? Tem gente que tem que ir pro corre mesmo diário para viver, para sobreviver, para ter aí pelo menos uma refeição na mesa, né? Então essa desigualdade de oportunidade entre pretos e brancos é enorme. E as políticas públicas mostram que tem um grande potencial transformador para situações como essa. Por isso que elas foram instituídas. E elas têm contribuído ou não, então, para essa transformação social e até econômica da população negra, doutora Tuane? Tem. A gente tem que entender que, eu sempre falo que é sempre um grãozinho de areia que vai ali mudando e transformando toda essa sociedade, né, nessa estrutura
tão complicada que a gente acabou de citar. A lei contribui para que pessoas ocupem espaços de poder que nunca pensaram em alcançar, né? A gente tem que lembrar sempre disso. E justamente por falta de oportunidades. A lei completou 10 anos agora em 2022, né? Recente, 3 anos atrás, e o IBGE trouxe em números, né, que mais de 400 pessoas negras, pardas e indígenas tiveram oportunidade, 400%, né, tiveram oportunidade de acessar a universidade, acessar concurso público devido à política de cotas. Então, de fato, 400% é um percentual muito grande e demonstra aí o tanto que essa lei era necessária, né? E, doutora Tuane, e o que a senhora diz para quem afirma que cota é um privilégio, é algo que faz com que as pessoas sejam privilegiadas, os negros sejam privilegiados? Sérgio, essa é uma questão complicada, né? Porque eu trabalho dando palestras para adultos e crianças e diversas vezes me perguntam sobre isso. Mas eu acho que cotas é racismo, eu acho que cotas... Não, diante de tudo que eu expliquei anteriormente, eu acho que já deu para entender que não. De fato, se trata de uma reparação histórica. Eu diria que essas pessoas realmente devem buscar um maior conhecimento sobre o tema, mas, sobretudo, sobre a verdadeira história da escravatura no país, que nos foi, infelizmente, apagada, né? Não deixaram a gente ter acesso a essa história, né? Na escola a gente não aprende dessa forma, e é importante que essas pessoas hoje entendam que a história é bem diferente do que nos foi passado, porque só assim, entendendo o que vem lá atrás, é que elas vão conseguir vislumbrar a importância da política de cotas para essa população, né? Inclusive, a gente tem que lembrar que as cotas, aderir a essa política, quando eu vou lá e vamos colocar como exemplo, quero prestar um concurso e me inscrevo ali como cotista, é um lembrete de tudo que os nossos ancestrais passaram para que a gente hoje chegasse até aqui. Então, assim, é doloroso, né? Não é tão fácil, assim. É importante ressaltar. E o que ainda falta ser feito para que o Brasil supere esse legado da escravidão de forma efetiva, doutora Tuane? Olha, eu acredito muito, assim, na educação antirracista. Eu trabalho, como eu falei anteriormente, é um dos projetos da comissão da OAB, né, que eu presido, focado na aplicação da Lei 10.639, que fala dessa história, que traz, né, no corpo ali do ensino, a história afro-indígena. E é de suma importância que a gente tenha esse conhecimento. Eu acredito que se começa desde sempre, eu acho que é um trabalho minucioso, que leva tempo, mas que deve ser feito. É um trabalho diário. Eu acho que para as pessoas já adultas, existe o letramento racial, fácil de se buscar. Hoje em dia se fala muito sobre isso, existem cursos sobre isso. O OAB tem cursos, na internet tem cursos. Eu acho que falta realmente a busca dessas pessoas por esse interesse. Eu particularmente nem gosto daquele termo de racismo estrutural, porque me dá a impressão que é algo que não pode ser mudado. Não, está na estrutura, a gente tem que deixar assim. Não, eu não acredito nesse termo, eu acho que esse termo já caiu. As pessoas podem buscar conhecimento, elas têm que entender a dor do outro, né, e lembrar que o que não dói nela pode doer em outra pessoa. E é só assim, com essa busca, é que elas vão conseguir entender a dor da gente e entender tudo que a gente passou até hoje, né? E por isso que o Brasil ainda tem que crescer muito em relação à luta antirracista. E como é que está a pauta, então, da comissão que a senhora preside, a Comissão de Igualdade Racial da ABDF? Hoje a gente trabalha muito, como eu te falei, a gente tem, além de atender os casos de racismo que chegam para a gente trabalha com esse projeto da lei, né, que a gente sabe que tem uma dificuldade de ser aplicada nas escolas, então a gente leva um pouquinho desse letramento que eu mencionei aqui, a gente se reúne, palestra para crianças de todas as idades, e quando possível até mesmo para alunos adultos, EJA, faculdades, a gente busca levar esse pouco de conhecimento fazendo a nossa parte, né. Hoje também teremos na OAB um evento sobre heteroidentificação, muito importante nessa data, tão perto da data do 13 de maio, justamente para discutir a política de cotas, porque a gente sabe que está tendo muito problema em relação à identificação de pardos e negros. Então a gente está aí nessa luta, buscando de fato que tudo que temos hoje de benefício realmente funcione, né? Que está ali na lei, a gente quer que funcione. A comissão trabalha em prol disso. E doutora Tuane, e a participação negra no judiciário? Como a senhora também acompanha esse assunto, a participação dos negros dentro do Poder Judiciário? Então, a gente sabe que ainda é um percentual muito baixo. Não só no judiciário, mas em qualquer profissão de elite. Até mesmo na minha, que sou advogada. O que
realmente não se coaduna com a realidade do Brasil, um país que a gente tem quase 60% de pessoas negras e pardas. A gente, nesse momento, você percebe a distância de acesso, a dificuldade de acesso, né? Então, assim, eu acho que até para o judiciário falta essa representatividade. Eu acho que a gente busca isso também. E por isso que é importante a gente sabe que tem muitos juízes que trabalham nessa abertura para que pessoas tenham acesso a esses concursos, né? E isso é muito importante, justamente por essa falta de percentual de pessoas negras nesses espaços. E precisamos de iniciativas também que preparem melhor esse candidato negro que já por razões dos seus antepassados e históricas não consegue uma preparação adequada, por exemplo, para participar do concurso. Então, exatamente. A gente tem um juiz chamado Fábio Esteves, já até palestrou para a minha comissão numa época, acho que foi ano passado. E ele justamente abre uma escola sobre isso. Ele tenta beneficiar pessoas com bolsas nesse sentido, porque a gente sabe que a estrutura acadêmica dessa pessoa, como eu falei aqui, não se compara a uma pessoa que é privilegiada. Então, ela não tem como concorrer em paridade. É importante a gente ter essa noção. E aí, como é que ela chega lá? Como é que ela sonha em ser um juiz, um promotor, um desembargador? Como é que ela vai sonhar se ela não tem a base? Ela precisa dessa base. É por isso que a política de cotas é tão importante, para dar a essa pessoa essa oportunidade, para que a gente ocupe esses espaços, né? A gente precisa ocupar. Como eu falei, a gente é 60% da população. Não faz sentido que a gente esteja aí em outros tipos de profissão, não desqualificando as outras de forma alguma, mas a gente também tem o direito de alcançar, né, o topo e estar ali de igual para igual. Conversamos na Rádio Justiça a respeito da data de hoje, 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil. Falamos sobre a Lei Áurea e as cotas raciais e queremos agradecer a participação da advogada e ativista, presidente da Comissão de Igualdade Racial do ABDF. Ela é especialista em Direito Civil, pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira e também indígena e ainda é pós-graduanda em Direito Antidiscriminatório, doutora Tuane Costa. Doutora Tuane, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui na Rádio Justiça nessa data tão importante. As suas considerações finais. Sérgio, eu que agradeço. Eu acho que é sempre importante a gente ter um espaço para trazer aqui um pouco desse nosso trabalho e dessa nossa luta diária. E apesar de todas as ressalvas que eu coloquei aqui, não deixa de ser uma data que deve ser celebrada e que a gente busca ainda, né, essa abolição por completo, que ela foi inconclusa, mas a nossa luta diária é para que ela, de fato, seja válida daqui para frente, seja para mim, para o meu filho ou para o meu neto. 8h31, daqui a pouquinho vamos continuar a falar sobre a Lei Áurea. Mais de 130 anos depois, vamos falar sobre o trabalho análogo à escravidão que continua no nosso país. Daqui a pouquinho vamos debater isso com as nossas convidadas, com a doutora Larissa Rodrigues Pinheiro e a doutora Verônica Iraçaba Amaral. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. A Rádio Justiça está celebrando 21 anos, totalmente premiada. A emissora já foi reconhecida pelo Unicef e pelo Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Porta-voz da democracia é transmitida em 104,7 FM para todo o Distrito Federal, além do aplicativo TV Justiça Mais e as plataformas YouTube, Spotify e TuneIn. É a única rádio pública a transmitir integralmente as sessões plenárias do STF, TSE e TST e também a única que tem radionovela com capítulo inédito todo dia. A Rádio Justiça conta com faixas musicais, culturais e jornalísticas. E nos últimos meses, teve um crescimento de quase 20% em sua audiência, segundo dados da Cantar Ibope. Desde 2004, a Rádio Justiça alia tradição e dinamismo, sempre buscando novas formas de traduzir o direito para todo mundo ficar por dentro. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Rádio Justiça faz parte do seu dia a dia, levando as decisões do Poder Judiciário para todo o Brasil e também para o mundo. Sintonize 104,7 FM no Distrito Federal ou em tempo real na internet de qualquer parte do planeta. Você acessa www.radioetvjustiça.jus.br.
e ainda via satélite. Star One D2, frequência de descida 3.925 MHz. Rádio Justiça, sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, 8h34. A partir de agora, no Revista Justiça, Direito do Trabalho. Agora há pouco falamos, sobre a abolição da escravidão no país, mas mesmo com a assinatura da Lei Áurea, isso mais de 130 anos depois, o país que se orgulha de ter abolido a escravidão ainda convive com uma realidade alarmante. O trabalho análogo à escravidão continua presente nos campos, nas cidades, nos grandes empreendimentos e até dentro das residências. Somente em 2024, centenas de trabalhadores foram resgatados em condições degradantes, sem direitos básicos, vivendo sob ameaça, coerção e dívida, características que lembram os horrores do cativeiro de séculos atrás. Como é possível que, mesmo com leis modernas e fiscalização, o Brasil ainda registre casos tão graves de violação da dignidade humana? Vamos tratar desses assuntos agora. A nossa primeira convidada, ela é mestre em Direito do Trabalho, advogada trabalhista e assessora jurídica de sindicatos e ainda é integrante da diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas do DF. Doutora Larissa Rodrigues Pinheiro, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Mais uma vez é uma honra estar aqui nessa manhã de terça-feira para a gente conversar sobre um assunto tão importante para nós. E também está conosco a advogada trabalhista, cofundadora da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero e Raça, a doutora Verônica Iraçabal Amaral. Doutora Verônica, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Sérgio. Bom dia, Larissa. Um prazer estar aqui com vocês. Realmente o tema, embora tenha se passado tantos anos da Lei Áurea, ainda é urgente. Pois é, já começo com a senhora mesmo, doutora Verônica. Como a senhora faz essa análise, Vamos falar um pouco sobre o passado, que tivemos a abolição da escravidão, mas ela continua. O dia 13 de maio é um dia que nos convida a lembrar o esforço do movimento abolicionista que culminou na assinatura da Lei Áurea. Mas o que a gente tem que ter sempre presente? Que é um ponto em uma longa caminhada que começou décadas antes e segue até os dias de hoje, na busca por reconhecer a dignidade do ser humano, reconhecer que seres humanos não podem ser super explorados. E, nesse sentido, o movimento abolicionista, ele resgata o que naquela época era muito em voga no Brasil, as ideias iluministas, e com isso busca a liberdade do ser humano. E aí nós estamos agora com o desafio de levar esses ideais de resgate da dignidade humana adiante. Temos que dar mais passos, não pode ser apenas, pronto, foi assinada a Lei Áurea e agora já está tudo resolvido. Não, temos que continuar sempre atentos, sempre vigilantes, com avanços normativos, que tivemos vários, no combate ao trabalho escravo. Doutora Larissa, por favor, também comente o início, que estamos falando aqui, a abolição da escravidão, mas hoje temos ainda essa situação do trabalho análogo a essa escravidão. É muito importante para nós, enquanto sociedade, e para nós, operadoras do direito, termos uma compreensão crítica sobre o passado, sobre um passado recente, para que a gente possa trabalhar no enfrentamento dessa lógica escravagista que ainda permeia a nossa sociedade e para que a gente aperfeiçoe esses mecanismos e os avanços legislativos que nós tivemos. Há um sociólogo que traz uma definição muito precisa sobre a escravidão, em que ele diz para a gente que a escravidão ela é uma espécie de morte social. Então, a pessoa ela está em vida, mas ela passa a não ter mais a sua personalidade. E é disso que nós estamos falando. Se, por um lado, veio a Lei Áurea, que trouxe essa libertação no papel, isso não necessariamente significa uma libertação de fato e de direito para essas pessoas e que hoje tem se manifestado, infelizmente, de outras maneiras dentro dessa sociedade globalizada que nós vivemos. Doutora Verônica, no passado, os negros e hoje temos os novos escravos, principalmente
os nordestinos, pessoas com pouco conhecimento. Estamos vendo aí situações, por exemplo, tivemos recentemente a Justiça definindo uma indenização de trabalhadores resgatados em vinícolas, isso lá no Rio Grande do Sul. A que se deve, então, esta ousadia, né, já que temos tantas leis, para que esse trabalho escravo continue? Bom, é possível maquiar a situação do trabalho escravo com vários instrumentos. Você consegue, por exemplo, temos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o ano é de 2023, colocando em 90% os resgatados terceirizados. Então, você tem um vínculo contratual, em tese lícito, mas permeado por essas características que tornam ele o trabalho forçado, que pode ser qualquer uma dessas, pode ser que o alojamento não tenha condições de habitação, falta de banheiro, falta de acesso à água potável, jornadas exaustivas, restrição à locomoção, vigilância ostensiva, a remuneração retida com caderninhos de dívida e até mesmo casos de violência física. E esses aspectos da relação do trabalho, eles são verificados quando há uma denúncia, ou quando vai o grupo de trabalho para fiscalizar em loco, porque documentalmente, muitas vezes, a relação está correta. Ela se apresenta formalmente como uma relação de emprego correta, mas quando você analisa o caso concreto, realmente é um trabalhador que foi roubado toda a sua dignidade. Doutora Larissa, neste caso aqui estamos falando de Bento Gonçalves, tivemos uma decisão do juiz Sivonei do Carmo, ele é da segunda vara do trabalho ali de Bento Gonçalves. Ele condenou a empresa Fênix Serviços Administrativos ao pagamento de R$3 milhões em danos morais e a 210 trabalhadores que foram flagrados em fevereiro de 2023 em condições análogas à escravidão, justamente na colheita de uva para as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton. A terceirizada ainda pode recorrer dessa decisão, mas entre as práticas ilegais, os promotores apontaram então aliciamento, tráfico de pessoas, contratação, manutenção dos vínculos de emprego mediante fraude até coação, condição degradante no alojamento e pelo fornecimento de comida estragada, retenção de salários e servidão por dívida, como já foi citado aqui, jornada exaustiva, agressões e retenção de documentos. Quando essa notícia chega assim para a senhora, qual o sentimento que bate? O sentimento que bate é que parece que nós continuamos presos no passado. E que grandes empresas ou empregadores que adotam esse tipo de prática ainda não entenderam o que significa respeitar a legislação e respeitar o ser humano, respeitar a dignidade da pessoa humana. E mais do que isso, Sérgio, acho que existe um ponto que é dizer o seguinte: por que é que as pessoas chegam e são colocadas e se tornam vítimas de situação como essa? Isso é um ponto que é muito relevante. É dizer, né? Quer dizer, se chega uma proposta de trabalho como essa, né? Ou seja, para você prestar serviço numa grande vinícola prestigiada, reconhecida, que a gente consegue visualizar facilmente nas prateleiras dos supermercados, no comércio, enfim. Isso salta aos olhos daquela pessoa trabalhadora que está em busca de uma oportunidade de emprego. Por quê? Porque a sua condição de vida é uma condição de vida vulnerável, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. Então, veja a violência dessa prática, que é explorar uma pessoa que já está em condição de vulnerabilidade. Ou seja, ela precisa colocar o pão na mesa. E ela aceita o que aparecer e que seja aparentemente interessante para conseguir colocar o pão na mesa da sua família. É disso que nós estamos falando. Essas notícias, essas ocorrências, as operações que vêm sendo feitas, elas têm um pano de fundo, que é um pano de fundo muito relevante, que é a vulnerabilidade socioeconômica dessas pessoas trabalhadoras, que são muitas vezes induzidas, coagidas,
seduzidas por propostas de trabalho aparentemente interessantes, mas que na prática se tornam manifestos graves de trabalho escravo contemporâneo. E a gente enxerga isso não só no trabalho rural, mas também no trabalho urbano. Doutora Verônica? Eu gostaria só de complementar, concordando com tudo, que a gente, quando vê as estatísticas, fica evidente que o trabalho infantil anda de mãos dadas com o trabalho escravo. Porque muitas vezes o que acontece é, primeiro, roubamos a infância, não permitimos que essa pessoa tenha acesso a uma educação, e aí, com essa camada que já, por esse começo, já está bastante vulnerável. Muitas vezes é levado de um estado para outro, e aí, além da falta de uma educação formal, da falta de acesso à infraestrutura, a pessoa passa a estar fora de sua rede de apoio social. E esse isolamento gera mais uma camada de vulnerabilidade para esse trabalhador. Então, realmente, uma das coisas que a gente precisa urgente para combater de verdade o trabalho escravo é combater o trabalho infantil, garantir que todas as crianças tenham acesso à educação de qualidade, educar a população brasileira para que possam ter acesso a bons empregos, para que possam ser produtivos, sem cair nessas armadilhas do trabalho escravo. Doutora Larissa, por favor. Existe, e de fato, né, como a doutora Verônica mencionou, se a gente for analisar, por exemplo, nos casos de trabalho rural, isso é muito comum, o trabalho infantil andar de mãos dadas, também o trabalho doméstico, né? Os últimos casos que foram noticiados, as últimas condenações que nós tivemos, quando você verifica o histórico, o passado da pessoa, a construção, a vida cronológica, não vou dizer a vida no sentido do desenvolvimento, mas ela surge, né? A condição limitada, restrita, ela surge já nos primeiros anos de vida, né? Já nos primeiros anos da existência dessa pessoa enquanto pessoa autônoma e capaz de executar tarefas, né? Então, é nessa lógica que se insere. E aí tem um ponto que eu acho interessante trazer, Sérgio, e até dentro dessa condenação específica que você mencionou aqui, que é o seguinte: quando a gente fala de trabalho escravo contemporâneo, a gente não pode apenas achar que o trabalho escravo contemporâneo ele se manifesta por meio de restrição de liberdade. Não é só a restrição de liberdade que caracteriza o trabalho escravo contemporâneo, o trabalho forçado ou o trabalho análogo à escravidão, como também utilizamos esse termo. A restrição de liberdade, ela é um dos elementos que se prestam a caracterizar o trabalho escravo contemporâneo, porque nós temos outros elementos, né? Então, essa questão da retenção de documentos, a falsa oferta de emprego, e nós temos visto muito isso acontecer nas redes. Quem de nós nunca recebeu uma mensagem de WhatsApp com um número estrangeiro, com uma proposta de emprego, com um salário super atrativo e para uma atividade aparentemente inofensiva e até, assim, né, de curta necessidade de tempo. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, mas as pessoas que mais estão sujeitas a sofrer e serem vítimas dessa prática condenável são as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Pobres, imigrantes que estão aqui, pessoas refugiadas de outros países. Esse é o público-alvo de vítima do trabalho escravo atualmente. Inclusive, quando a senhora me falou aqui agora sobre os imigrantes, né, que vêm de outros países, muitas vezes, quando a polícia vai investigar, são os próprios patrícios, né, dos mesmos países que acabam escravizando os próprios nacionais, né? É uma situação terrível aqui no nosso país. Mas, voltando aqui à questão, temos também o Código Penal incluído aí nessa questão do trabalho escravo, né, doutora Verônica? O que acontece dentro do Código Penal que está previsto para combater esse trabalho escravo? O Código Penal, ele traz o conceito do trabalho escravo análogo à escravidão, e usamos esse termo análogo fundamentalmente porque falta o elemento que antigamente havia de propriedade
juridicamente protegida, judicialmente protegida. Então, perde esse elemento, mas mantém muitas das características do trabalho escravo que a Lei Áurea buscou terminar. No artigo 109, a gente tem essa questão de colocar a jornada exaustiva, a restrição da locomoção, a vigilância ostensiva. E são conceitos que eles, como estávamos falando antes da possibilidade de mascarar, às vezes a jornada exaustiva ela pode ser até dentro da jornada legal. A questão é que muitas empresas acabam remunerando muito entre aspas aqui, né? Sim. Abatendo dívidas com base na produtividade. Então, por exemplo, isso acontece muito no corte de cana, de açúcar, que quanto mais cana ele corta, mais dinheiro. Então, há um esforço para ficar cortando o máximo de tempo possível até a exaustão. Na indústria de confecção também a gente vê muitas vezes trabalhos que são também na base da produtividade. Então, a pessoa escravizada ela acaba trabalhando quantas horas for, muitas vezes no desejo de se livrar dessa dívida, até já com o desejo de se libertar, mas sem condições de quebrar esse vínculo. Porque, fundamentalmente, é isso que estamos falando, é uma impossibilidade de ruptura do vínculo por parte do trabalhador. Pois não, doutora? Vou só complementar aqui dentro dessa informação que a doutora Verônica trouxe, eu acho muito interessante a gente lembrar. A jornada exaustiva, ela não é necessariamente a jornada que vai extrapolar aquele limite que está previsto na Constituição, por exemplo. Vamos falar aqui da jornada de 8 horas diárias. Né? Ou seja, dentro dessa jornada de 8 horas diárias, ainda assim, um trabalhador, e como a Verônica mencionou, né, indústrias da moda, às vezes, quando o trabalhador ele está ali, ele exerce a função dele, 8 horas diárias, limite constitucional, ok, perfeito. Mas ele não tem direito ao intervalo para almoço, não tem direito a intervalo para descanso, não consegue gozar das suas férias anuais remuneradas, tem essa supressão dos direitos que são previstos, assegurados na legislação, e isso também, uma vez caracterizada a habitualidade, afastada, né, não é vez ou outra, é sempre assim, o trabalho ele sempre se desenvolve dessa maneira, isso também pode entrar na qualificação e no desenho do trabalho análogo dentro da lógica da jornada exaustiva, por exemplo. Não existe restrição de liberdade, mas existe ausência de intervalos, ausência de férias e todos esses outros direitos trabalhistas assegurados na nossa legislação. Mas tudo é ignorado, relógio de ponto, assinatura de ponto... Com certeza. Quando o empregador tem acesso, né, a uma mão de obra escravizada, é para hiperexplorar. Não tem esse controle, ou pode até ter, mas como a Larissa está falando, muitas vezes isso, embora tivesse um ponto, ainda assim exaustiva. E a questão do cansaço do ser humano, porque, claro, o escravizador trata como se fosse um objeto, uma ferramenta, mas é um ser humano. A questão é que o cansaço e a exaustão são intimamente ligados com os acidentes de trabalho, às vezes até fatais. Para além do fato de que, na maioria dos casos, não há oferta de EPI, não há nenhum tipo de proteção, muitas vezes até mesmo o endividamento começa com a compra das ferramentas de trabalho ou com a compra dos EPIs disponíveis, mas a exaustão é um fator que leva muitas vezes ao adoecimento, aos acidentes, e às vezes até mesmo acidentes graves que chegam a óbito. Doutora Larissa, rapidamente, né? Nosso tempo está passando rápido, conversa boa, é sempre assim, mas lhe pergunto, onde o Brasil falha no combate a esse trabalho escravo análogo, né? O trabalho análogo à escravidão? Sérgio, hoje nós temos órgãos especializados em fazer isso. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem feito um combate, operações muito, muito combativas e muito árduas em relação a isso. Mas é claro que a gente tem, primeiro, que somos um país de dimensão continental. E isso, por si, torna a fiscalização, a supervisão, um desafio. O segundo aspecto que, no meu entendimento, tem relação direta com isso,
diz respeito à dificuldade que essas vítimas têm de acessar canais de denúncia e muitas vezes, veja, de se entender como vítima desse processo. Então, é uma lógica, é um cenário que nós temos e que é um cenário, por vezes, desafiador. A pessoa se entender nesse quadro, conseguir se desvencilhar, buscar ajuda, tanto nas autoridades, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, fazer denúncias, e isso traz para a gente uma falha. E também um outro debate que nós precisamos fazer, que é de parar, frear a lógica de romantizar a precarização das relações de trabalho. Como assim romantizar? Vamos falar aqui, por exemplo, sobre o mito do empreendedorismo, né? Ou seja, você ser o seu próprio patrão, você poder escolher o horário que você quer trabalhar, não precisar registrar o seu controle de frequência. E isso dentro dessa lógica, do mito do empreendedorismo que nós temos visto hoje na uberização, no avanço desenfreado da pejotização, é um pouco sobre isso. Nós estamos, de alguma maneira, socialmente, defendendo que as relações de trabalho elas sejam precarizadas. E, naturalmente, isso faz com que a gente defenda, em alguma medida, que a exploração do trabalho ela é normal. A exploração da pessoa humana, a degradação das condições de trabalho, passa a ser algo aceitável na nossa sociedade. E não é, porque a história nos mostra que isso é um gravíssimo retrocesso e um grande erro em termos de progresso e evolução social. E rapidamente citando, em abril a lista suja do trabalho escravo foi atualizada com 745 nomes. Então esta é uma ferramenta também para combater o trabalho escravo. Rapidamente, doutora Verônica. A lista suja realmente é uma ferramenta importante no combate ao trabalho escravo. Temos também que valorizar a atuação do Ministério Público do Trabalho, os grupos móveis de fiscalização. A Justiça Trabalhista tem feito um trabalho também excelente de reconhecer direitos, e são com essas ferramentas que vamos aos poucos corrigindo a situação, mas também eu entendo que a gente pode aproveitar esse 13 de maio, aceitar o convite do movimento abolicionista e começar a combater as causas do trabalho escravo. Então, por exemplo, podemos, como sociedade, dedicar esforços e investimento à educação, combate ao racismo, combate às diferenças regionais, porque muitas vezes acontece de uma região do Brasil, uma área, não ter oferta de atuação econômica viável, e aí realmente você começa a ter o tráfico de pessoas pelo território. Mas se a gente começar a tratar as causas, quem sabe um dia não estaremos aqui comemorando números baixíssimos de trabalho escravo. Muito bem, quero agradecer às nossas convidadas, doutora Larissa Rodrigues Pinheiro, ela que é mestre em Direito do Trabalho, advogada trabalhista, assessora jurídica de sindicatos, integrante da diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Doutora Larissa, obrigado por estar conosco aqui. Sérgio, muito obrigada a oportunidade, obrigada também, doutora Verônica, é um prazer. Agradeço a doutora Verônica Iraçábal Amaral, advogada trabalhista, cofundadora da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero e Raça. Obrigado por estar conosco aqui também na Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite, Sérgio, agradeço também a doutora Larissa, tem sido realmente uma conversa muito agradável, apesar do assunto. Exatamente, mas necessário. 8h58, Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação minha, Sérgio Duarte, a edição da Camila Rodrigues, produção Leandro Bezerra, Diego Veiga, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Na sequência, você acompanha a transmissão da sessão plenária do TST. Até já! A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.